A paz de Deus. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, vamos ler e meditar na parábola do trigo e do joio, de Mateus 13. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém. Aqui nessa parábola, então, até Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O campo é o mundo. E o homem, não é? O reino dos céus é a palavra do Senhor, o homem que está semeando a palavra do Senhor, como Jesus. Então, os filhos, então são os filhos do reino de Deus, filhos do reino dos céus. Jesus é a boa semente que depois da cruz, ele se transformou na palavra do Senhor, ele era a palavra e se transformou no rio que corre, que sai da nascente de Deus, não é? Se transformou em uma nascente também, porque Jesus, ele desceu do céu. E essa boa semente será colhida pelos anjos, pelos ceifeiros, no dia do juízo. E esse dia do juízo é o dia que Deus vai separar o joio do trigo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O joio, ele é filho do inimigo, não é? Filho do diabo que está lá cultuando a contenda, colocando lenha na fogueira, né? Para todo mundo sair na confusão, brigando, discutindo e ficar em desarmonia, sem paz. E Deus quer que todo mundo fique na paz, se entendam, se relevem, se tá bravo, deixa para depois. Quando estiver calmo, conversa e resolve com mais calma. E quando a gente cultua também o inimigo, quando a gente fecha os nossos ouvidos, quando a gente esquece da palavra do Senhor, quando a gente não recorre, não entende, não procura entender, porque quando a gente não entende, o maligno vem, arrebata, arranca até o que foi semeado, até o que a gente começou a semear, é arrancado e é tomado de nós, não é? O diabo toma de nós. E aí, Jesus, voltando, né, no princípio da palavra do semeador, ele coloca dessa forma, né, as pessoas que estão com os olhos fechados, né, dormindo. Ele fala que o coração do povo está endurecido e ouviram de mau grado. Não querem ouvir, né? Quando a pessoa está escutando e não quer ouvir, não quer entender, acaba rejeitando, né, a palavra. Então ele descreve dessa forma: o coração do povo está endurecido, ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os próprios olhos e para que não ouçam com os próprios ouvidos e compreendam com o seu coração e se convertam e os cure. Então Jesus, ele falou, né, que nada vai nos separar do amor de Deus, e Jesus e esse amor que está dentro de nós, em nosso coração,
nosso espírito pronto para receber e testificar e frutificar a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra em nosso coração, saímos curados. E aí Jesus fala, quando você rejeita a palavra do Senhor, você me rejeita e você está contra mim, está a favor do diabo, está ao lado do diabo. Já ora pela pessoa para as trevas saírem. Né? Nos momentos em que os discípulos discordavam dele, ele já orava e falava assim, saia daqui, Satanás, não é? Se afasta de mim. Mas não falou para o discípulo se afastar dele, mas para que as trevas que estavam ali dentro da pessoa, convencendo a pessoa que estava contra Jesus, que o Jesus não estava tomando a decisão certa, acabou, Jesus expulsou, né, o espírito maligno de dentro do discípulo. Não é? A erva cresce, frutifica. E aí o trigo de Jesus está nascendo. Mas aí quando o filho do maligno, né, não somos perfeitos, ninguém é perfeito e acaba se confundindo, como Eva se confundiu, e aí acaba aparecendo o joio. E vamos convivendo, corrigindo com a palavra do Senhor, limpando com a palavra do Senhor, crendo, pedindo mais força para Jesus nos levar, tendo mais fé, acreditando mais, deixando nas mãos de Jesus, não é? Porque João falou assim, não se preocupe com o que tem no coração, não é? Deixe na mão de Deus. Então nós temos que lembrar e deixar na mão de Deus, para Deus fazer essa limpeza. Deus, Jesus, vai separar o joio do trigo no dia do juízo e vamos nos manter guardando a palavra, guardando a paz e fazendo com tudo com calma e tranquilidade. Não para parar, não é? Não falo de ociosidade, mas com calma, sempre mantendo produtividade, amando a Deus e a Jesus, praticando. E aí Jesus falou, então deixa crescer os dois juntos. Na ceifa, quando os anjos vierem, Jesus dirá aos ceifeiros, né? Ele diz aos ceifeiros, colhe o joio, deixa queimar. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Quem for o justo que cultivou, que a palavra do Senhor, que guardou a palavra do Senhor, será justo. Os justos vão resplandecer como o sol, como Jesus resplandeceu, e todos os anjos dele resplandecem como o sol. E esse fogo já vamos sofrer, né? Vamos sofrer, chorar, vai ter o pranto e vamos ranger os dentes, né? Quem se manter na iniquidade, quem ficar cometendo iniquidade. Então, a própria iniquidade esfria o coração, não é? Então, e Deus aquece o coração, deixa o coração um fogo ardente, amando as pessoas ardentemente. E Jesus é o pão do céu. A gente corre atrás da comida para quê, né? Para se manter forte, para pensar direito, para ser inteligente, não é? E Deus é inteligência. Olha quantas coisas a gente faz no mundo seguindo essas lógicas do corpo, né? Não fique desesperado, corra mais atrás de mim, não é? E Jesus fala, corra atrás de mim. Aí a gente fica com medo, aí fala assim, nossa, a gente passa a vida inteira só falando assim para ter alimentação equilibrada, não é? Para a gente ter saúde. E aí quando a gente entra na palavra do Senhor, fala, como a palavra do Senhor para ter saúde. Essa é a verdade. Ele fala, não se preocupe tanto com comida, não me esqueça para correr atrás da comida. Não me esqueça, não me deixe de lado. E aí Jesus e esse pão, não é? E aí essa massa, que ele já explica que o reino dos céus é a mulher, não é? Que coloca o fermento em 3 medidas de farinha até crescer. E aí o pão vai crescendo, né? 3 medidas de farinha vai crescendo. E aí faz aquele pão maravilhoso.
E aí faz o pão maravilhoso, que é Jesus. E Jesus faz a multiplicação dos pães, repartindo os pães, abençoando, né? Ele abençoa os pães, e aí as pessoas saem saciadas, né? Com pedacinhos de pães. E aí saem saciadas, não é? E Jesus também falou que tudo vai ser resolvido pela palavra. Mas quem não cultivou a palavra do Senhor? E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Também essa cidade vai pegar fogo, vai chover fogo e enxofre. E ainda avisou a família de Ló, e avisou, ó, tira a sua família daqui. E aí Ló saindo da cidade, a mulher acabou não conseguiu se conter, ficou olhando, né, a destruição da cidade, ficou ali dormindo. Ficou dormindo, não levou a sério o que o anjo falou, não se preocupou com os filhos, não ficou ali junto obedecendo o marido, escutando, sendo companheira, não é andando junto na mesma harmonia. E aí virou a estátua de sal, né? Virou cinzas, infartou, entrou em choque, morreu ficou junto com eles. E ele e as filhas ficaram sem a mãe, ele ficou sem a esposa. Então não se preocupe, não é? Ele falou: não se preocupe com o inimigo. Tá aí no meio de todo mundo, não é? Tá no meio de todo mundo, haja naturalmente, não é? Só fala de mim, só cultiva a palavra do Senhor, só ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo, continue até vindo atrás de mim, me seguindo. Deixa que eu vou separar o joio do trigo, vou pedir para os meus anjos até separarem, e aí vocês que quem cumpriu a palavra do Senhor vai lá para o reino dos céus direto. Já vai para o reino dos céus e vai ficar em paz. Vai ficar com Deus, porque a palavra é proteção. Que a paz e o amor de Deus estejam em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.